Quem aqui não gosta de história? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho medo que muita gente levante. A história que se estuda na escola, a história que se lê nos livros, muita gente diz que não gosta porque é uma coisa chata. Tem que guardar um monte de datas, tem também que lembrar de um montão de nomes, alguns nomes muito difíceis, nomes de pessoas, nomes de lugares, cidades, países. Vários brasileiros e brasileiras não estão nem aí para o assunto. Talvez um pouco da culpa dos professores, a maneira como é ensinado a história. Às vezes só pensa justamente na decoreba, enquanto que a história tem que ter um sentido, e o aprendizado da história tem que fazer sentido. E o fato dos brasileiros não estarem aí é um problema, aliás, um grande erro, porque já foi dito, povo que não conhece sua história é um povo sem memória. Quem não tem memória é uma pessoa demenciada, sofre de demência. E aí, quem está demenciado é levado para qualquer lugar. Você faz com ele o que você quer. Por isso, talvez, algumas autoridades não se interessem tanto que as pessoas aprendam bem a história. Nós nunca entenderemos o presente se não conhecermos o passado. Sem compreender o presente, não dá para planejar o futuro. Por isso, vez por outra, temos que parar um pouco e temos que olhar para trás para seguir em frente. Isso aconteceu muitas vezes com o povo de Deus no passado, o povo de Israel, cuja história é registrada no Velho Testamento, e várias vezes essa história é citada também no Novo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 1 ao 9, é dito: amem o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, e é o grande profeta Moisés que está falando ao povo. Eles estão na planície de Moabe, eles estão onde hoje é a Jordânia, e quase para entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos, os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar. E ainda, o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem, tomem posse da terra para onde estão indo, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Abre, Senhor, o nosso entendimento para enxergarmos tudo o que queres nos ensinar através da história do teu povo, e que o teu Espírito Santo nos dê forças para aplicarmos as lições que, através da tua palavra, aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Olhar para trás, lembrando-se dos mandamentos de Deus, para seguir em frente num relacionamento de amor. O versículo 1 diz: amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Os mandamentos foram dados a partir do Monte Sinai. E o povo está olhando para trás, lembrando-se dos mandamentos de Deus para seguir em frente num relacionamento de amor com Ele. Ele estava olhando lá para o Monte Sinai, onde Deus, através de Moisés, deu os mandamentos. Quando Deus deu os mandamentos, quem conhece a história da Bíblia, a Bíblia narra isso com bastante detalhes. O povo ficou com medo, porque o monte tremia. Tem gente, inclusive, que acha que o Monte Sinai seria na Arábia, porque lá na Arábia tem um monte
que é um vulcão adormecido e que de vez em quando solta fumaça e fogo. Tem gente que diz que eles teriam atravessado no Mar Vermelho, perto de Áqaba. São algumas das teorias, porque ninguém sabe ao certo exatamente onde aconteceu. O importante é que aconteceu. E eles tiveram um encontro. E Deus convida esse povo a olhar 40 anos para trás, lá para o monte, onde Deus deu os mandamentos. Mandamentos esses que foram dados e depois registrados em livros. E aí nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia. Esse livro de Deuteronômio está sendo escrito nessa época. Ele é a repetição das leis, mas Gênesis foi registrado, e principalmente Êxodo, Levítico, Números, os livros que trazem as leis e que agora são repetidos aqui em Deuteronômio. E eles tinham que olhar lá para trás para ver que Deus se preocupou com eles. E os mandamentos que Deus deu, e hoje ficou muito claro, quem participou do culto aqui pela manhã, ouviu uma belíssima exposição, uma palavra que veio para nós, falando sobre a importância dos mandamentos, não no sentido de que Deus é um Deus chato, que quer que o pessoal fique reprimido. Muita gente chama a religião cristã de repressora, porque ela fica ali contendo, tirando o prazer do ser humano. Quando Deus deu os mandamentos, quando Deus disse não para o povo, na verdade, Deus estava dando palavras de proteção ao povo. Não fazer coisas que fariam mal para eles, e fazer coisas que seriam boas para o povo, para a coletividade, e até para as pessoas e para as nações que estavam ao redor, porque Deus colocou o povo também para abençoar as outras nações. Estatutos e preceitos que foram apresentados porque Deus amava aquele povo. A resposta que deles Deus esperava é que obedecessem por amor a esse divino Pai, e não por medo. Deus, como um pai, quer que o filho o obedeça por amor e não por temor. A Bíblia fala em temer a Deus, mas não no sentido de ter medo de Deus. Quando a Bíblia fala em temor a Deus, o temor bíblico é você respeitar, ter reverência e obedecer, movido pelo amor, porque o temor tem que vir pelo amor e não pelo medo. Esse temor de reverência obediente a Deus. E era isso que Deus esperava. Eles tinham que olhar para trás, eles tinham que se lembrar desses mandamentos para seguir em frente num relacionamento de amor com Deus, de amor com o Pai. Era isso que Deus sempre quis dos seus filhos e do povo daquela época. Agora, também, Deus estava querendo que eles olhassem para trás, lembrando-se da libertação do Egito, das disciplinas do Senhor no deserto, para seguir em frente, entrando na terra prometida. Do versículo 2 ao versículo 7, isso é dito: considerem hoje, não me dirijo aos filhos de vocês, sim considerem a grandeza do Senhor e sua mão poderosa e o seu braço estendido. Se você um dia puder ir ao Egito, e se você não for, você vê, mas quando você vai, você fica muito impactado e impressionado, e vale a pena, que é quando a gente fala em viagens em terras bíblicas, o pessoal pensa só em Israel, mas Egito, Jordânia, e mesmo quando você vai para a Turquia, para a Grécia, são terras que são citadas no Novo Testamento, vale a pena você conhecer, vale a pena. Se você quer fazer, não vá para a Disneylândia, a não ser que você vai levar as crianças. Vá para essas terras bíblicas, para você pessoalmente vai ser muito importante. Para os filhos é importante a Disneylândia, mas para você vai ser importante isso, a Biblialândia, mas não brincadeiras. Porque você vai nessa terra, nas terras bíblicas, e você vai poder ver. E quando a gente vai no Egito, até hoje é impressionante as pirâmides. Demorou muito para se construir um prédio do tamanho da maior pirâmide. E as pirâmides impressionam como aquela gente no meio do deserto conseguiu levantar aqueles blocos de pedras, como eles levaram aquilo para lá. Aquilo até hoje impressiona, coisa que já tem mais de 4.500 anos. Na época que o povo hebreu estava lá, porque as pirâmides são de 2.500 antes de Cristo. Quando o povo hebreu estava lá, eles já tinham isso. As técnicas de mumificação dos egípcios só puderam ser reproduzidas através da química do Ocidente lá pelo século XIX, XX. E durante um tempo se perdeu, a receita se perdeu e ninguém conseguia fazer o que eles faziam. Eles tinham conhecimento de astronomia, de matemática,
o conhecimento de engenharia, como poucos tinham, as armas que eles desenvolveram, os tecidos, a cultura que eles desenvolveram. Um povo poderosíssimo. Agora, imagina um povo escravizado, pobre, mal alimentado, tendo que trabalhar forçadamente em campos de trabalho. Os judeus não foram escravos como a gente vê os escravos africanos, não. Mas eles eram um povo escravizado, que tinha que trabalhar de graça. Eles tinham que cuidar das coisas deles e ainda pagar em horas de serviço de graça para o governo egípcio. E isso foi algo terrível. E como aquele povo fraco, enfraquecido, consegue sair? Só um milagre de Deus. E até hoje, quando você vê aquilo que foi a nação, você vê que só com uma mão poderosa, como o texto diz, várias vezes a Bíblia diz, pela mão poderosa, foi possível a libertação daquele povo. Atravessar o Mar Vermelho, e não importa onde se coloca o Mar Vermelho, de vez em quando você vai assistir aí nos canais aí diferentes, documentários, falando que o Mar Vermelho, na verdade, era um pântano, seria mar de juncos, não importa. Alguém disse uma vez, alguém falou assim, mas era um mar de meio metro de água, aquilo ali, com um terremotozinho, secava, e o povo passava, e o outro falou assim, puxa, mas é impressionante, meio metro de água conseguiu afogar o exército do faraó. Aí está o grande milagre. Porque é verdade que um dos faraós, de repente, a história dele é cortada. É difícil você dizer em que época foi, há uma discussão até hoje, qual o período realmente, qual dos faraós, em que dinastia eles estavam, porque alguém fala, mas como não tem registro no Egito? No Egito, até hoje, existe um lugar chamado Canal de José. José é mencionado, que antecedeu os hebreus, ele que levou o povo para lá. Agora, é claro, está se descobrindo, quando se descobrem as pirâmides ou outras construções, outros mausoléus, eles não enterravam só nas pirâmides, mas em outros mausoléus, em outros cemitérios, em palácios, eles descobrem que eles escreviam e muita coisa era contado nas paredes, a história era contada nas paredes. Mas sabe o que acontecia? Eles estão descobrindo que tem paredes que, na verdade, está na 3ª ou 4ª camada. Porque quando subia uma dinastia, eles apagavam a história da outra. Então, eles não iam contar a história das derrotas deles. Eles não iam admitir isso. E eles foram profundamente feridos e derrotados. Mas Deus, de verdade, os libertou. A ida do povo, a chegada do povo, isso é claro. E depois, essas conquistas são citadas, a presença do povo, os próprios, há umas cartas que estão guardadas, que são de egípcios do Império, que diz e menciona o povo de Israel naquela terra, onde eles foram. Então, na verdade, com um braço poderoso e forte, eles tinham que olhar para trás e ver todas as grandes libertações, a provisão de Deus no caminhar do deserto, para que eles seguissem em frente e entrassem na terra prometida. Mas eles também tinham que olhar para trás e ver que Deus os disciplinou. E é interessante que aqui diz que Deus os disciplinou no deserto, o texto fala, os disciplinou cuidando deles, porque a palavra disciplina, o sentido dela aqui é instrução. Deus os instruiu. A disciplina não é apenas o castigo. Quando a gente fala em disciplina, disciplinar o filho, a gente pensa no castigo. Mas a palavra disciplina, até mesmo na língua grega, e paideu, quando é traduzido, e aparece lá no Novo Testamento, ela não é no sentido só de bater, de dar um castigo físico, de usar a vara. Mas ela é no sentido de dar uma instrução, uma orientação, que às vezes pode incluir uma chamada de atenção, talvez alguma coisa um pouco mais severa, mas na maioria das vezes ensina-se. E quando o povo passou pelo deserto, quando Deus os conduziu para o deserto, porque é muito interessante quando o texto diz que o povo atravessou o Mar Vermelho, o Êxodo 15 fala isso. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles fizeram uma festa, eles cantaram, eles dançaram. E a Bíblia diz que Deus os conduziu 3 dias pelo deserto, e eles ficaram sem água e passaram sede. E quando eles encontram uma lagoa com água, as águas eram impróprias, eram amargas. E a Bíblia diz que Deus os conduziu para o deserto.
Deus conduziu o povo para o deserto, porque Deus livrou aquele povo de um caminho muito mais curto e muito mais legal, que era o caminho da estrada real, que ficava no litoral. Eles iam passar do lado da praia do Mediterrâneo, imagina só. Que coisa, né? Os resorts lá. Mas sabe o que eles iam encontrar? Eles iam encontrar os fenícios, muito mais poderosos que eles, e eles eram um povo que tinha acabado de vir da escravidão. Eles iam ser feitos escravos, eles iam ser vendidos pelos portos do Mediterrâneo, e nós não teríamos a Bíblia. Tinha acabado o povo de Israel. Então, o melhor foi Deus mandá-los para o deserto para protegê-los. Deus os colocou no deserto como proteção. E ali Deus os instruiu, os ensinou, Deus mostrou os seus milagres. Na falta de, Deus providenciou o pão. Na falta de criação de animais para carne, Deus manda codornizes. E Deus fazia sair a água da rocha. Mas eles só puderam ver as grandes bênçãos de Deus estando no deserto. O deserto foi um teste, foi uma aprovação e foi uma disciplina, porque ali eles cresceram e lá eles se fortaleceram. Lá eles aprenderam, uma geração toda se formou, se tornou guerreiros com pequenas guerras, passaram a desenvolver até estratégias de sobrevivência no deserto. Tudo isso Deus fez. Os preparou durante 40 anos. Foi um pouco fruto do erro deles, da desobediência, mas que serviu para fortalecer e aquela geração incrédula acabar e uma nova geração surgir, é o que Deus diz, os seus filhos. Agora também houve uma rebelião no deserto. E quando é dito aqui, e são citados aqui, esses dois personagens, Datã, Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, o que acontece? Juntamente com Corá, que não é citado, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés no deserto, e a Bíblia manda Moisés e os outros se afastarem, e eles ficam ali rebeldes, teimando, e a terra se abre e eles são engolidos vivos. Foi, aí sim, uma disciplina cirúrgica. Aí foi a mão forte de Deus castigando aqueles que não queriam se arrepender. Eles teriam que ser eliminados. Em momentos, Deus teve que ser drástico, radical na sua disciplina, mas isso livrou o povo da má influência. E ali viu que não se brinca com Deus. E não se brinca com a liderança que Deus estabelece. Eles tinham que olhar para trás para ver essas bênçãos, lembrar-se de tudo para poder seguir em frente e seguir em frente para entrar na terra prometida. Vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez, o versículo 7 diz. E agora, no versículo 8 e 9, eles têm que olhar para trás para seguir em frente. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem, tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Deus agora está mandando eles olharem para trás, ver tudo o que o Senhor ensinou, o que eles aprenderam, os testes pelos quais passaram, e através disso se fortaleceram, e agora eles estavam em condições para seguir em frente, mas eles tinham que se lembrar sempre que teriam que obedecer ao Senhor para tomar posse do lugar para onde estavam indo. Que eles não iam ganhar de graça. Deus prometeu dar-lhes a terra, mas eles tiveram que lutar pela terra. Quando Deus dá alguma coisa para a gente, Ele quer também nos educar. Então, Ele não facilita muitas vezes. A bênção nem sempre é fácil. Ela é bênção, mas nem sempre ela é fácil. Para que você saiba valorizar aquilo que você está recebendo do Senhor. E saiba como usar. Eles tiveram que olhar para trás para ver os mandamentos, eles tiveram que, lembrando-se dos mandamentos, eles tiveram que olhar para trás, lembrando-se do poder de Deus os acompanhando, e esse poder continuava, mas também para lembrar que não vale a pena desobedecer ao Senhor, para seguir em frente e vencer, ter certeza que Deus que os mandava ir, estaria com eles, desde que eles obedecessem, eles teriam vitória, e teriam que obedecer para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor lhes prometia. Hoje nós também somos chamados a olhar para trás. Quando nós temos aqui
esse material e vamos ter daqui a pouco a celebração da ceia do Senhor, nós estamos olhando para trás. Nós não estamos olhando para o Monte Sinai. Nós estamos olhando para o Monte Calvário. Nós não estamos olhando para leis que foram dadas, colocadas em tábuas de pedra, mas como o Senhor prometeu, pelo Espírito, colocadas nas tábuas do coração. Eu creio que grande parte daqueles que estão aqui, você que está participando conosco à distância, são pessoas que já tiveram uma experiência com Jesus, que fazem parte da nova aliança. O povo que nós citamos aqui, o livro que nós lemos aqui, é o povo que fez parte da primeira aliança. A aliança que veio através de Moisés, a aliança através de toda aquela legislação que foi importante, e através deste povo chegou Jesus. E por isso é importante conhecermos a história deste povo, conhecermos o Velho Testamento, aprendermos para saber como é que começou uma nova aliança, mas essa nova aliança já começou há 2000 anos atrás e nós temos que olhar para a história. E temos que olhar para trás. Temos que olhar para trás e ver Jesus. E muitas vezes nós dizemos assim, nós não estamos mais na época da lei, agora é a época da graça. Mas a época da graça não significa uma graça barata. Não significa não se ter mandamento. Há mandamento sim. E quando nós vemos a palavra de Deus, ela nos fala desse mandamento. E quando você abre lá em 1 João 3:23, é dito: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amar como Ele nos amou, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse mandamento resume todos os mandamentos da velha aliança, do Velho Testamento. E ele é muito mais profundo, impactante, inquietante, e eu diria até mais pesado, porque em todo tempo você tem que estar se perguntando, porque não é apenas deixar ou fazer alguns ritos, ou deixar de fazer certas coisas, é dentro do seu coração não desejar o mal, dentro do seu coração perdoar, dentro do seu coração olhar com compaixão e misericórdia para o outro que está do seu lado, por mais chato e inimigo que ele seja. Esse é o mandamento de amor como Ele nos amou. O mandamento que foi dado no Monte do Calvário, porque a primeira coisa que acontece quando ele é erguido, não no alto do monte, provavelmente, mas embaixo do monte havia uma montanha, que alguns acham que tinha um formato de caveira para assustar as pessoas. E ali, na frente daquela montanha, que lembrava a morte, ele pronuncia a palavra de vida e perdão, porque a primeira frase de Jesus, quando é erguido, é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e ninguém pediu perdão para Jesus. Mas ele declarou perdão, pedindo perdão do Pai, para aquelas pessoas, porque não sabiam o que faziam. Então, o mandamento do amor, eu tenho que olhar para trás, ouvindo o Cristo de Deus, para seguir em frente, obedecendo este mandamento, o mandamento da nova aliança, que vai fazer toda a diferença. O mandamento do amor, eu tenho que olhar para trás e olhar o que Deus tem feito com a minha vida até aqui. A ceia é memorial, é trazer a memória. Eu trago à memória a morte de Cristo, o sacrifício dele, o preço que ele pagou, para celebrar essa nova aliança, para poder me resgatar e me perdoar, mas eu tenho também que olhar e ver o que Deus tem feito na minha vida, e isso não apenas no dia da ceia, mas diariamente eu deveria parar um pouco e me lembrar das bênçãos que Deus tem dado. Há um hino antigo que nós cantamos que diz: conta as bênçãos, uma a uma, dize-as de uma vez. O sentido dessa palavra é uma a uma, conta uma de cada vez, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Você tem que olhar para trás e ver a mão poderosa de Deus guiando, livrando, protegendo, guardando, fazendo milagres na sua vida. Na hora da dor, eu já vi crentes dizendo assim: Deus se esqueceu de mim. E uma vez conversando com uma pessoa que falou isso, eu comecei a fazer o exercício com ela, e ela lembrou que Deus não tinha nunca esquecido dela, que ela já tinha passado por momentos piores, com dores maiores, e Deus a tinha livrado. Olha para trás e vê os livramentos de Deus, como o povo de Israel foi chamado a olhar para trás e ver a mão poderosa de Deus. Vê a mão poderosa de Deus pelo poder do Espírito conduzindo a sua vida, livrando você. Ao invés de estar murmurando, reclamando da família, do trabalho,
Olha para trás e vê quantas vezes você precisou e Deus providenciou. E talvez esse lugar onde você está, que é ruim, é daí que vem o seu sustento. Agradeça a Deus. Nós temos que olhar para trás e agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Eu tenho que olhar para trás para agradecer pelas bênçãos, mas para agradecer também pelas provações. Porque nas provações eu cresço. O povo de Israel cresceu nas provações, cresceu no deserto, e Deus, às vezes, nos conduz ao deserto também. É interessante que Jesus Cristo, depois que foi batizado, e a Bíblia diz que o batismo de Jesus foi tremendo, porque viram o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, e ouviram a voz celeste dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho alegria. Aquilo impactou a todos. Jesus já começa levando novos discípulos. Mas a Bíblia diz que logo a seguir, o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado por Satanás. E Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando e sendo tentado por Satanás. Sim, Jesus foi para o deserto. Não entendemos por quê, mas a partir daquele momento, o ministério de Jesus começa e ali é blindado, na vitória que ele tem no primeiro embate direto com Satanás. Deus conduz você a um deserto, talvez você esteja passando um deserto. Mas lembre-se, nenhum deserto é intransponível. Deus não permite que tenhamos nenhuma tentação além da possibilidade, da capacidade que temos de suportar. Deus, e há um dito popular, né? Deus só dá o frio conforme o cobertor. Mas é isso que é uma tradução popular disto, de que não há nada que você não possa suportar daquilo que você está passando. E se você está sendo levado para o deserto, provavelmente Deus o está protegendo de um caminho que aparentemente seria mais agradável, onde talvez você teria mais problemas. E com certeza, Deus leva você para o deserto para ensinar você e para mostrar os milagres dele na sua vida. Experiências que você não teria se não passasse por essas situações que você está passando agora, talvez. Nesse sentido, temos que reconhecer que ele nos conduz e, por isso, em tudo devemos dar graças. Eu não agradeço por tudo, porque eu não agradeço pelo pecado que eu cometi, mas eu agradeço até porque, às vezes, o pecado que eu cometi me traz consequências. E aí é importante olhar para trás e ver se não há pecado que ainda não foi confessado. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha para trás, peça que o Espírito Santo de Deus mostre: Senhor, algum pecado não confessado, ou talvez isso que eu estou passando não é o Senhor permitindo que eu passe por essa disciplina punitiva para o meu bem, que é uma disciplina corretiva. Não é a punição pela punição. Deus não se agrada em nos ver sofrendo. Mas se ele nos faz ter tristeza em algum momento, é para que a gente possa ter alegria depois, reconhecendo o nosso erro, pedindo forças a ele e nos corrigindo. Às vezes eu me deparo com o meu pecado e não me sinto com forças de mudar. E aí é hora de me dirigir humildemente ao Senhor e falar: Senhor, eu não tenho forças, mas eu peço, me ajuda a superar este problema. Talvez um vício, talvez um mau costume, talvez uma mágoa que eu não consigo superar. E você tem que ser sincero e reconhecer que você não consegue, mas pedir forças a ele, mas reconhecer que é erro e você não pode se acomodar. Eu tenho que olhar para trás, sim, confiando nas promessas de perdão e vida eterna, para seguir em frente na direção do céu. Nós não estamos mais sendo conduzidos para Canaã, para uma terra prometida aqui nessa terra. Nós estamos sendo conduzidos e somos peregrinos nessa terra, como o povo foi no deserto, para chegarmos a Jerusalém eterna, a Canaã celeste. É para lá que eu e você estamos indo. Confie nisso. Se você tem Jesus, você pode ter certeza da salvação eterna. E Jesus promete isso. E quando a gente lê lá em João, capítulo 10, do Evangelho de João, do versículo 27 ao 29, Jesus Cristo mesmo fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você creu em Jesus de todo o coração, se você se converteu, talvez você passe por alguns problemas na vida, talvez algo na sua vida está impedindo que você tenha plena comunhão. Mas se o seu coração aponta isso e você se entristece com isso, aleluia. É porque o Espírito Santo continua em você. Ele está aí. É aquela experiência da vela que você acende, coloca o copo, ela apaga. Não é verdade? Quando o Espírito, a Bíblia fala em apagar o Espírito, mas o Espírito continua aqui. Você colocou o copo e agora impediu que o oxigênio continue a circular, o fogo queima o resto de oxigênio e ele apaga. Não há mais como ele continuar aceso. Mas a vela está lá. É só você puxar e acender de novo. O Espírito Santo está em você. E ele quer voltar a brilhar na sua vida. Essa é uma oportunidade para você confessar pecados, para poder pedir forças a Deus. E se você que conhece a verdade não tomou ainda a decisão por Jesus, é hoje também dia de salvação. De reconhecer que você precisa dar um passo em direção a Cristo e falar: Senhor, eu creio de todo o coração no que o Senhor fez. Talvez você precise dar o passo em direção ao batismo, um compromisso agora visível daquilo que já aconteceu no interior, se você já é salvo por Cristo. Olhar para trás para seguir em frente. Olhar para trás não para parar. Olhar para trás para continuar. Olha para trás e agora olha para frente. Sabendo que Ele que trouxe você até aqui continua conduzindo você. Como Israel, o povo da primeira aliança, estamos em peregrinação para o espaço eterno, não mais um espaço físico, um espaço eterno chamado céu. Mas Ele está com você, Ele protege você, Ele é sombra sobre você, como Ele foi com Israel no início. E Ele será sol e luz na hora da noite escura também. Confie nele. Faça como o povo, olha para Ele, siga os mandamentos, peça forças, olha e lembra das bênçãos já dadas, olha e pede perdão aos pecados cometidos, confesse e peça forças para superar, olhe e louve a Deus, porque você pode estar sem nada agora, do ponto de vista material, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com o seu casamento aí bem balançado, mas se você é salvo por Jesus, diz: aleluia, eu sou salvo. E Ele está comigo. Ele me dá forças para superar e para vencer. Creia nisso e diga aleluia no seu coração. O coral vem à frente, o coral estará louvando ao Senhor com uma canção. Enquanto o coral vem, feche os seus olhos, olha para o Senhor. Peça para Ele aplicar esta palavra na sua vida. Aquilo que foi dito, reflita. Olha e lembre de bênçãos e agradeça as bênçãos. Peça forças e confesse pecados não confessados ainda. E creia no perdão. E se você ainda não tem certeza da salvação, diga agora para Jesus: eu reconheço que o Senhor é o único Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. Eu quero que o Senhor entre e viva no meu coração de hoje para sempre. Faça isso.